Olá pessoal, professor Bertoncello, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, semana passada eu fiz um vídeo falando sobre o PT, aí o Yuri me fez um pedido, mas como é que tá o governo atual, né? Eu acho que talvez o ponto é conseguir fazer uma comparação entre um e outro, já que os dois estão disputando a presidência. Pois bem, fiquei pensando em como fazer essa comparação, afinal houve 13 anos de governo PT. Se colocasse os governos 1 e 2 da Dilma, ia ser de lavada, porque foram os piores governos que eu já vivi. Se não colocasse, ia ser bom ou ruim, como vai fazer? Bom, por arbitragem, eu decidi fazer assim. Eu peguei o primeiro governo Lula, ou seja, Lula 1, os primeiros 4 anos, observei desemprego, inflação e crescimento do Brasil comparado ao mundo. E peguei os 4 anos do governo Bolsonaro. 2020 ainda existem projeções e muita gente vai reclamar. Não, mas teve pandemia, então é injusto. Enfim, eu tinha que pegar alguma coisa, governo 1, governo 2, e as projeções eu peguei do Banco Mundial, do FMI, e para o Brasil eu peguei do Banco Central. Então é essa comparação que a gente vai ver agora. Vamos lá. Nessa tabela nós temos o governo Lula 1, comparando desemprego, crescimento e inflação com relação ao mundo, as economias avançadas e as economias emergentes. No desemprego, nós tivemos o pior desemprego entre eles. Do crescimento, nós tivemos um pior crescimento do desemprego, inclusive com relação às economias avançadas. E da inflação, também nós tivemos a pior inflação. Faz muito tempo, tinha gente que nem era nascida e tinha gente que ainda era muito criança, mas o mundo viveu num momento excepcional no começo de 2003 até 2008. Que aliás vai ter gente que vai reclamar, por que não coloca a crise de 2008, que assim abaixa os números do Lula? Por que não? Porque eu comparei governo 1 com o governo 1, tá? Agora vamos ver o que aconteceu com o governo Bolsonaro 1 agora. Com relação ao desemprego, nós tivemos o maior nível de desemprego comparado à média do mundo, dos avançados e dos emergentes. Com relação a crescimento, nos últimos 4 anos, lembrando sempre que existem projeções, nós tivemos um crescimento inferior aos emergentes, superior às economias avançadas e abaixo do crescimento da média mundial. Se observarmos a inflação, nós tivemos uma inflação acima do mundo, acima dos avançados e muito parecido com os emergentes. Como para muita gente esses números parecem não ter muita lógica, eu fiz um outro gráfico agora mostrando a diferença do Brasil Lula 1 com o mundo e os emergentes e Brasil Bolsonaro 1 com o mundo e os emergentes. Vamos dar uma olhada. O desemprego no governo Lula foi 21% maior do que a média mundial e 85% maior do que a média dentre os emergentes. O crescimento foi 26% menor do que a média mundial e 64% menor do que a média dos emergentes. Se você for olhar a inflação com relação ao mundo, a inflação do Brasil nesse período do Lula 1 foi 138% maior do que a do mundo e 19% maior do que os países emergentes. Fazendo a mesma comparação do mesmo método com o Bolsonaro 1, o desemprego foi 61% maior do que a do mundo e 35% maior do que dos emergentes. O crescimento foi 31% menor do que do mundo e 62% menor do que dos emergentes. Com relação à inflação, a inflação nossa no Brasil foi 58% maior do que a do mundo e 3% maior do que dos emergentes. Pela primeira vez a gente vê um número aqui muito parecido com os emergentes. Pessoal, se ainda não ficou claro, eu vou colocar uma tabela só comparando um com o outro dessas comparações com o mundo
para a gente ver quem ganhou nesse tete a tete aí. Vamos lá. Então, observando Bolsonaro 1 e Lula 1, comparado com uma média simples entre mundo e emergente, nós temos o desemprego no governo Bolsonaro foi em média 48% maior do que do mundo e do Lula 53%. O crescimento econômico no Brasil no governo Bolsonaro foi em média 47% menor do que o mundo e do Lula menos 45%. E a inflação foi em média 31% mais no governo Bolsonaro e 78% mais no governo Lula. Eu sei que isso não é uma base para muita coisa, mas são os números e os números não mentem, né? A estatística de alguma maneira pode nos ajudar a observar principalmente aquilo que estava muito no passado ou aquilo que está muito no presente. Nesse sentido, se a gente fosse fazer uma comparação simples, foi 2-1 para o Bolsonaro nesses 3 itens. Pessoal, espero ter ajudado de alguma maneira. Yuri, espero ter respondido você. E aqueles que tiverem alguma pergunta sobre economia, pode mandar para mim. A gente tenta resolver, tenta explicar. Afinal, essa é aquilo que me deixa mais feliz. Tá certo? Muito obrigado. Até mais, professor Bertoncello.